Vamos lá, pessoal. Vou dizer para vocês assim as três principais causas, né, de insuficiência renal medicamentosa para você ficar atento, né? Em primeiro lugar, óbvio que isso não é para assustar ninguém, que normalmente quando a gente está com nossas funções normais, a gente está ativo, a gente não tem nenhuma doença de base, é muito raro essas medicações darem insuficiência renal, mas elas dão. Dão em alguns cenários, eu vou explicar um pouquinho para vocês, em especial para vocês terem ideia da relevância, quase 20% das insuficiências renais agudas são relacionadas com remédio, que a gente mesmo dá. Eu dou na minha rotina remédios que tem esse risco, e a gente tem que orientar direitinho o paciente entender os prós e os contras para que a gente use, né? Dos três principais remédios, um dos principais que a gente acaba utilizando muito são os anti-inflamatórios. E eu vou explicar para vocês porque o médico prescrevendo é raro de acontecer e como acontece com uma frequência muito grande, né? Os anti-inflamatórios têm um papel essencial. Revolucionaram a medicina, são utilizados, né, há quase século, né, alguns deles, né? Então, assim, são muito utilizados, são muito comuns e melhoram muito a qualidade de vida, em especial no mundo que a gente vive, do envelhecimento da população, a população tendo articular, dor na coluna, eu uso muito para dor da coluna, dor de cabeça, eu uso muito também. Só que o que, é que a gente tem que ficar atento? Número um, os fatores de risco do paciente. Paciente que é hipertenso, paciente que é diabético, paciente que já tem uma nefropatia, né? Paciente que muitas vezes faz, aí é o grande problema, uso desordenado, descontrolado, sem orientação médica. Então a pessoa às vezes toma um, toma outro, porque ela está com dor, então ela quer se livrar daquela dor. Por isso que os anti-inflamatórios estou colocando como o primeiro, mais importante medicação que pode te levar a uma insuficiência renal, que é uma coisa grave. Às vezes o paciente fica dialítico porque teve uma insuficiência renal aguda e os rins não conseguiram se recuperar. Então anti-inflamatório não precisa de receita médica, a gente usa com muita frequência, às vezes a pessoa entende que aquilo melhora o sintoma dela, às vezes melhora, e às vezes ela começa a utilizar de forma desordenada. E aí qual o grande problema da insuficiência renal? Muitas vezes não dá sintoma na fase inicial, na fase que o paciente ainda está desenvolvendo, até que abre com a insuficiência renal aguda, um quadro mais sério, aí realmente ele fica sintomático e descobre. Então às vezes aquilo vai lesando o seu rim aos poucos. Por isso que você tem que ficar atento. Ah, Júlio, não é para usar anti-inflamatório? De jeito nenhum, eu passo todo dia, não tem jeito, a gente precisa, mas tem que entender a importância e entender também os fatores de risco. Tem paciente que toma muito remédio, tudo que passa no nosso corpo, né? O rim tá aqui atrás, ele é um órgão que fica escondidinho, né? E ele filtra tudo. Então, o tempo inteiro, tudo que está rodando no nosso sangue está passando pelo rim, está sendo filtrado, está sendo excretado, está sendo jogado fora. Se você toma doses de anti-inflamatórios, pode prejudicar. Segundo remédio muito prescrito, os diuréticos, né? Os diuréticos, de maneira geral, o que o médico quer fazer é justamente isso, alterar o funcionamento do seu rim. É natural, o remédio ele funciona assim, para sair muito líquido, no caso da pressão arterial, para reduzir a pressão arterial, e é muito bom, ele tem evidência de ser bom, de aumentar a sobrevida, tudo isso, né? Segundo lugar, também pessoas às vezes com insuficiência cardíaca, então tem todo um contexto. Qual o grande problema? Às vezes a pessoa começa a utilizar aquele remédio e deixa de ir para médico. Pega num lugar, pega no posto, pega no outro lugar e não vai para conferir como é que está a função renal, tem algumas alterações. Às vezes você está tomando remédio diurético e começa a ter outro problema de saúde, diabético, hipertenso, até porque quando o médico passa um diurético, é porque aquela pessoa já tem algum comprometimento de saúde, pressão alta. E muitas vezes, além disso, o paciente começa a desenvolver outras doenças, diabéticas, não acompanha, começa a tomar anti-inflamatório, não avisa o médico que dá pressão e está usando de forma crônica, às vezes sem orientação. Então, a segunda causa, segundo problema muito sério desses que dão quase 20% da insuficiência renal aguda, são os diuréticos. Júlio, não é para tomar diurético? De jeito nenhum, a gente passa todo dia, salva vidas, os remédios que mais revolucionou a medicina, né? O que mais mata são problemas cardíacos, então a gente vai usar, as pessoas vão utilizar, mas sempre com orientação médica, com essa atenção. Às vezes o paciente vai para o médico, depois vai para outro, não tem ninguém acompanhando ela, para pensar nessas coisas e ver os fatores de risco que ela tem e ver como é que está o controle direitinho. Fazendo isso controlado, o risco existe, mas é muito mais baixo, tá bom? Terceiro, dos medicações, né, que a gente utiliza, e eu estou dando exemplo são do meu dia a dia, né? As três mais comuns, mas no meu dia a dia eu passo, né? São os contrastes, tem que ficar muito atento ao contraste. O que acontece? Toda medicação que é prescrita e tal, por causa de uma doença. E algumas vezes, na hora de você fazer um exame, a gente precisa injetar um contraste para ver melhor. Os tumores cerebrais, o contraste ajuda. Na hora que você quer ver um aneurisma, você tem que fazer um exame contrastado. Na hora que você vê uma série de doenças, né? O que a gente médico tem que ficar atento quando a gente pede o exame para o paciente? Entender os fatores de risco daquele paciente. Hoje em dia, os setores de radiologia, de grandes hospitais, tem tudo padronizado. Você recebe um papel para ver esse fator de risco. Tem remédio que faz proteção renal. Tem até soro que às vezes eles fazem. Tem uma série de coisas que o médico faz para evitar que dê insuficiência renal relacionada ao contraste. Pode existir? Pode. Hoje é muito raro.
Não lembro a última vez que tive um paciente que aconteceu isso. Mas quando você faz de forma ordenada, vê o fator de risco, vê com o clínico do paciente, vê o que ele toma de remédio, vê se precisa proteção. O contrário também da questão da alergia, que as pessoas ficam muito mais preocupadas, né? Mas tem os dois fatores, você tem que ficar atento. Se tem algum fator de risco, já teve reação alérgica e tal. Quando você já vai preparado para tudo isso, o próprio radiologista, a equipe, o hospital prepara e raramente vai ter algum problema de saúde, tá bom? Então fica atento, esses são as três principais causas, né, medicamentosas, coisas que a gente passa no dia a dia de médico, que passa com muita frequência, né? Anti-inflamatório, remédio diurético e também esses contrastes, essas coisas, tá bom? Vai precisar usar, muito provavelmente sua vida você vai utilizar, eu utilizo, prescrevo, não tem jeito, né? Mas sempre vai ter que ficar atento a isso. Fator de risco, tem idade, tem uma série de coisas, tá bom? Então só faça tudo isso, né, com a orientação do seu médico. Espero que tenha ajudado, abraço.